Graça e paz a todos, tudo bem? Eu venho nesse momento de primeira mão com um novo ciclo que se começa. Tudo que tem um tempo de Deus, que tem Deus, tudo acontece. Mas quando passamos a fazer tudo com as nossas próprias mãos, sem Deus no meio, não acontece. O que eu venho dizer para você é: tenha paciência, confie em Deus, que Ele tudo vai fazer. Mas para isso, você precisa deixar Deus fazer as coisas que tem que fazer na tua vida. Você tem que deixar Deus limpar o que é para limpar na tua vida. Seja obediente à voz do Senhor, tenha ouvidos sensíveis à voz de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa que é assim: sem Deus nada podemos fazer. A fé sem Deus, ela é morta. Se ela é morta, é vazia também. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, tudo acontece. O tempo de Deus não é o mesmo do nosso, o nosso não é o mesmo do tempo de Deus. Às vezes demora aquilo para Deus dar, porque Deus não viu o merecimento sobre as nossas vidas. Deus espera a gente amadurecer verdadeiramente, para que a gente possamos adquirir experiência, adquirir amadurecimento. Um fruto verde não vai ter o mesmo gosto de um fruto maduro. Um fruto maduro tem um sabor, um fruto verde não. Eu venho dizer para você, o que você prefere? Você prefere continuar sendo verde e fazer as coisas da sua maneira, ou esperar o tempo de Deus, que é um amadurecimento para as bênçãos de Deus acontecer na tua vida? O que você prefere? Eu venho nesse momento dizer que se encontra em Gênesis a palavra de Deus assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma, vazia, trevas cobria a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Bem, quando nós éramos pequenos, crianças, quando tudo se apagava, a gente ficava com medo, né? Até chorávamos, chamando a nossa mãe, chamando nosso pai, alguém mais maduro, para estar perto de nós. Mas quando a luz se acendia, a gente criava uma coragem tremenda. A gente ficava corajoso, parecendo um super-herói. E não é diferente no dia de hoje. No dia de hoje, quando nós temos Deus na nossa vida, a nossa fé fica a passar a ser cheia de vigor. A nossa fé não passa a ser uma fé morta, mas ser uma fé corajosa. Uma fé que nós passamos a acreditar, uma fé que a gente possamos tudo, mas possamos tudo nessa fé cheio de moderação. Se a gente não for moderado naquilo que nós cremos, naquilo que nós servimos, nada vai poder acontecer. A fé com Deus, que Deus é a luz do mundo, se a gente tiver moderação, tiver ouvido sensível, tudo vai acontecer. Mas a partir do momento que a gente fica em cima do muro e acaba escolhendo as trevas, a escuridão, nós acabamos adquirindo um tipo de coragem, mas um tipo de coragem de meio termo. Um tipo de coragem que não é coragem. É um tipo de coragem que a gente faz tudo que é lícito, tudo aquilo que não deixa o nosso coração feliz, que não deixa Deus feliz, não deixa Jesus feliz, e principalmente não deixa o Espírito Santo feliz. A palavra de Deus vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo nos vem nos convém. Eu vou dizer para você uma coisa assim, que é melhor estar na luta com Deus do que passar dificuldade e estar sofrendo sem Ele. Jesus foi quando foi ao deserto, foi tentado, mas no final das coisas ele venceu. Satanás tentou manipulá-lo de qualquer forma, mas Jesus sempre teve palavras para rebater com ele.
E no final, Satanás bateu por retirada. Lá em Jó mesmo vai dizer que quando os anjos foram prestar conta para Deus, Satanás estava no meio deles. E Deus chegava para Satanás e perguntava: de onde vens? De rodear a terra. Porventura, você tem visto meu servo Jó, que é fiel, desvia do mal? E na hora, automaticamente, Satanás falou: ele é assim porque você dá tudo para ele. E Deus permitiu que Satanás fosse tocar tudo naquilo que era valioso para Jó. Trocou nos seus empregados, trocou nas suas lavouras, trocou nos seus animais, e principalmente um bem mais valioso, que é a família. O inimigo levou a família, os filhos de Jó. Mas eu venho pensar assim: os filhos de Jó teve as consequências daquilo que eles faziam. Mas Jó, mesmo perdendo tudo, não desistiu de adorar a Deus. A mulher do fluxo de sangue, quando ouviu que o mestre passaria por ali, ela adquiriu uma fé de onde ela não tinha. Porque aquela mulher já vivia há muito tempo com aquela doença, aquela mulher já vivia anos e anos. Imagina você com uma doença incurável e pessoas longe de você, afastando de você, vendo você como uma praga, vendo você como um vírus. E de repente você ouve que em algum lugar tem uma solução para você. Eu venho dizer para você assim que é. A coragem que aquela mulher do fluxo de sangue teve quando foi ao encontro de Jesus. E quando a multidão ficava em volta de Jesus, aquela mulher tentou passar, mas não conseguiu. Ela foi lançada ao chão, mas ela não desistiu. Mesmo assim, ela persistiu e foi se arrastando até que tocou na orla do manto de Jesus. Jesus viu sair tamanho poder. E Jesus perguntou: quem me tocou? Porque em mim eu vi sair virtude. Sempre vai ter alguém falando: não, pô, tem tanta gente aqui, muitos devem ter te tocado. Não, alguém me tocou. Quando Jesus viu que aquela mulher tocou, ele falou: vá, a tua fé te salvou. Imagine você ouvir isso de Jesus. Pelos problemas que você tem chorado, pelos problemas que você tem jogado na mão de Deus, tem falado: não aguento mais, eu estou tão doente, essa doença não para, não cessa. Mas de repente, os médicos dos médicos falam para você: vá, a tua fé te curou, te salvou, pega a tua cama e anda. Imagina. Isso tudo pode acontecer se você realmente crê na palavra de Deus. Tudo isso pode acontecer se você realmente estiver disposto à aceitação, que é a redenção de estar firmado no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus não é uma palavra que se torna uma palavra vazia. A palavra de Deus não é uma palavra que a gente, mesmo com sede, não mata a sede, mas a palavra de Deus vai matar sim a nossa sede. A palavra de Deus é o alimento, é a água, é a purificação, é a cura, é o remédio. Eu venho dizer para você que tudo podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece se chama Jesus. Tudo é possível naquele que crê. Ainda que a figueira não floresça, não acha fruto da vida, eu todavia nunca me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama, mas eu todavia nunca me esquecerei de ti. A palavra de Deus vai ter todas as respostas que você precisa. Você precisa de uma palavra para acalmar o teu coração? Abre a palavra de Deus. Conversa com Ele. Entrega todos os seus problemas na mão dele. Você está
com a mente vazia, precisa preencher. Abra a palavra de Deus. A palavra de Deus também vai dizer: mente vazia é oficina do diabo. Sem mente vazia, nada vai acontecer. A mente cheia, nós precisamos, ainda mais com Deus, é uma mente limpa. É uma mente que vai nos fazer pensar algo que a gente possa chegar em algum lugar. Ei, você por muito tempo tem pedido para Deus libertar alguém da tua família. Por que isso não aconteceu ainda? Você tem tanto pedido uma porta de emprego. Por que isso não aconteceu? Você tem tanto pedido uma cura. Por que isso não aconteceu ainda? Uma restauração. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque você não quis conhecer Deus verdadeiramente. Aqui, como diz, que Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus mesmo viu que a luz é boa e as trevas não. Para tudo dar certo na nossa vida, nós precisamos crer. Para tudo dar certo na nossa vida, nós precisamos falar: Deus, eu aceito. Deus, eu quero aquilo que você quer para a minha vida. Deus, eu quero tudo o que você tem para oferecer para mim. Mas é falar com um coração puro, com um coração sincero, um coração verdadeiro. Deus ama um coração quebrantado. Então, cabe a você se quebrantar perante ao Senhor. Ei, Deus está chamando você. Deus quer conversar contigo. Deus tem uma resposta certa para você. Você tem tanto procurado em pessoas respostas e o ser humano não pode te dar a resposta certa daquilo que você procura. Mas há um que pode te responder em tudo aquilo que você procura e necessita. Que se chama Deus, que se chama Jesus, que se chama Espírito Santo. E principalmente a palavra de Deus. A palavra não é mentirosa. A palavra é um dicionário, é um manual, é um pão. Porque daqui saem as respostas, daqui sai o projeto, daqui sai o alimento. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você tem chorado. Eu não sei o que você tem vivido, sofrido. Eu não sei. Só que eu sei que há uma solução para a tua vida. Há uma solução de resposta para aquilo que você procura. Se você se feriu por palavras que alguém te disse, e essa palavra de alguém te paralisou e fez você parar, eu quero dizer para você: volte ao primeiro amor, recomeço. Porque o recomeço com Deus, tudo acontece. Se você nesse momento está relutando, lutando contra o chamado que Deus tem para a tua vida, não faça isso. O chamado de Deus nas nossas vidas é um chamado valioso, é um chamado que pode tudo, é um chamado que nós podemos ir além daquilo, além da nossa compreensão. Se a gente tiver a fé e apontar para uma montanha e dizer que a montanha pode se mover através da ponta do nosso dedo, se a gente tiver a fé, a convicção que isso pode acontecer, vai acontecer. Mas se a gente não tiver a certeza, nada vai acontecer. Meu amigo, minha amiga, eu vou dizer para você assim, tenha ouvidos sensíveis à voz de Deus. Abra teu coração. Chama o Espírito Santo para perto de você nesse momento. Vai para dentro do teu quarto depois de você assistir esse vídeo. Ou não precisa esperar de assistir esse vídeo. Vai para o teu quarto, conversa com Deus, porque a palavra diz para que nós devemos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar ao Deus que está em secreto. Devemos entregar tudo. Devemos entregar o anseio do nosso coração a um Deus
que pode, ó, um Deus que vê tudo. E eu tenho fé e a convicção que você pode e vai ser um milagre no meio dos seus. Você está procurando algo que você não consegue encontrar em meio de amigos, é uma namorada que você acabou de conhecer. Você está procurando algo que os teus familiares não conseguem te proporcionar. Mas Deus pode fazer tudo isso. Ah, mas eu não sei orar a Deus. Eu não sei como pedir para Deus. Começa a orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso bem. Começa a orar, Pai nosso. Que as palavras vai vindo conforme Deus quer. Está na hora de você se amadurecer e querer o que Deus quer para a tua vida. Está na hora de você falar: Deus, eu não vou lutar com a força dos meus braços, porque eu tenho quebrado a minha cara, não tenho conseguido, não tenho caminhado. Mas se você se fizer presente na minha vida, tudo pode acontecer. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. Mas se a gente tiver um coração quebrantado, um coração verdadeiro e sincero, Jesus vai fazer essa oração, uma oração nova, uma oração transformada, a qual que vai chegar para Deus. Imagine você orando, e orando, e orando, e orando, e você não tendo respostas. Imagine você pedindo, e você não tendo respostas. Eu vou dizer para você, quando a gente ora, muitas das vezes a nossa oração não é ouvida porque tem as potestades lutando para que a tua oração, a minha oração, não possa chegar ao trono do Rei, ao trono do Pai. Ei, Deus está te chamando. Deus quer você nesse momento. Deus sabe do teu coração, sabe o quanto você tem sofrido, o quanto que você até pensou em desistir da sua própria vida. Aceite a Jesus novamente. Se reconcilie com Ele. Levante as suas mãos e caminhe com Ele e falar: Jesus, sozinho eu não consigo, mas contigo eu irei longe. Qual é o foco que você necessita? E qual é a fé que você precisa? O foco é o centro da vontade de Deus. A fé é a fé que Deus te chama para você ter e para você viver. Quer viver o extraordinário de Deus? Então confie nele. Quer viver as promessas de Deus? Tenha um ouvido sensível para ele. Aceita, abre o seu coração, rasgue o teu coração e fale: Deus, entre, Jesus, entre, Espírito Santo, entre dentro do meu coração, limpe ele. Jesus já está batendo na porta do teu coração para ele entrar. Jesus não é mal educado, Jesus bate. Jesus só está esperando ele ser convidado novamente. Tem uma pessoa que precisa de Deus rapidamente. Tem uma pessoa nesse momento que tem uma causa na justiça e essa causa não vem ainda porque ela não se entregou literalmente para Deus. Tem uma pessoa nesse momento que chora por um ente querido que está sofrendo por uma doença e está no leito do hospital. Tem uma pessoa nesse momento que está preocupada porque um filho foi preso, está triste porque um filho, uma mãe, um pai, um irmão acabou de falecer. O conforto para isso tudo se chama Jesus. O conforto para isso tudo se chama Deus. E o conforto para isso tudo se chama Espírito Santo. Convida-os para estar cada vez mais perto de você. Convida eles para entrar dentro da tua casa. Agradeça todo dia e pare de murmurar. Fale: sejam bem-vindos à minha casa. Faz da minha casa a tua morada. Oh, muito obrigado. Ainda que não tenha nada na minha despensa, eu te agradeço.
Ainda que só tenha água para eu beber, pelo menos tem uma água para mim tomar um banho. Tem uma água para mim beber. Ainda que eu durma no chão, eu te agradeço, mas eu sei que eu vou sair deste quadro porque tu estás comigo. Olha, mesmo você sofrendo, agradeça a Deus. Aquele que agradece tem mais a possibilidade de vencer do que aquele que reclama. Se muitos não dá nada por você, Deus dá. Se muitos não dá nada por você, Jesus dá. O Espírito Santo dá. Mesmo nós errando, porque nós somos falhos, nós temos defeitos. Jesus, Deus e o Espírito Santo deposita confiança em nós. Nós éramos inimigos de Deus. Deus nos via como os seres humanos, como um ser inimigo, mas por amor ao seu Filho, Deus não nos destruiu. Hoje Ele nos chama de amigo. Jesus, quando foi, deixou aqui o Consolador, que é o Espírito Santo. Então chama o Espírito Santo para perto de você. Se entregue, se lance, coloque o teu rosto no pó, ore sentado, ore no teu trabalhando, ora no teu almoço, você almoçando, eu não sei da maneira que você vai orar. Mas chama o Espírito Santo para cada vez mais para perto de você. Deus quer te moldar, Deus quer mudar o teu semblante, quer mudar radicalmente o quadro da tua história. Ele quer fazer. Deixa Ele fazer. Amém? Que isso seja um começo. Que isso seja o começo de uma nova jornada. Todas as terça-feiras vai ter uma palavra que vai caber ao teu coração. E que esta palavra pode ser a solução para o teu problema. A solução para a tua cura e a resposta para tudo aquilo que você precisa. Que esta palavra, que é a palavra de Deus, possa entrar dentro do seu problema e se tornar solução. Amém? Vamos orar, querido Deus e Pai. Em teu nome nós entramos em tua presença, em teu nome eu entro em tua presença para pedir e para te agradecer. Espírito Santo, sou grato a tudo e sou grato ao livramento, sou grato aos livramentos que tu tens dado a todos aqueles que sofreram um acidente, ficou no laço da sombra da morte e cada um de vocês livrou esses seres viventes. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Vai nesse momento agora em cada lar, vai ser nesse momento agora nos hospitais, vai nesse momento agora nas prisões, vai nesse momento agora em cada biqueira, vai nesse momento em cada esquina, em cada bar, vai nesse momento em cada trabalho, vai nesse momento em cada estabelecimento, vai nesse momento no quarto naquele que está orando, chorando e clamando o teu santo nome e perguntando o motivo de você não respondê-lo. Ah, querido Espírito Santo, nós devemos ter entrega para que tu possas nos conhecer cada vez mais, que você possa estar nas nossas vidas cada dia mais e que nós possamos também te conhecer verdadeiramente, mas nós precisamos abrir os nossos corações. Te agradeço, Espírito Santo. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Jesus. Te agradeço por cada pessoa que vai ver este vídeo. Eu te agradeço a cada pessoa que vai entender que a palavra de qualquer jeito vai adentrar dentro do coração. E que esta palavra venha ser transmitida
venha ser distribuída a quem necessita. Eu te agradeço. Muito obrigado.